Olá, boa noite. Bem-vindos ao Girassol Jornal. Volta aos destaques. Hoje o assunto propinas no ensino particular. Há novas reclamações e subida confirmada em algumas instituições. E tudo acontece numa altura em que ainda aguarda-se pela autorização oficial. A nossa equipa passou por algumas escolas e ouviu também encarregados que se mostram surpreendidos com o cenário. Os valores dos emolumentos com realce para as propinas sofreram ligeira alteração em alguns colégios de Luanda. Na Instituição Técnica Média de Saúde Tia Lucinda, por exemplo, o reajuste foi de 10%, conforme a proposta da ANEP, Associação Nacional do Ensino Particular. Concretamente, em 2022 e 2023, nós tivemos a propina avaliada em 12.500 kwanzas, exatamente. Para este ano, nós temos a propina de 13.000 kwanzas. Fizemos a devida avaliação e colocamos em prática, porque é um regulamento e só estamos a cumprir aquilo que, na verdade, o próprio Estado estabeleceu. Exatamente. Quanto aos outros emolumentos, há emolumentos, por exemplo, que não sofreram nenhuma alteração. Até exato momento, não sofreram nenhuma alteração. Apesar do aumento dos emolumentos, alguns encarregados de educação entendem valer a pena pagar, tendo em conta o nível de aprendizado dos educandos, que consideram satisfatório. Satisfaz porque eu vejo a evolução na minha filha. Eu tenho uma filha aqui, só que eu quero apostar ainda mais. Só vejo alguma decadência em questão de material didático. Eu vejo que está um pouquinho exagerado pela lista que eles fizeram pelo material didático. Pela classe que a miúda está, né? Eu acho que poderiam reduzir só mais um pouco. Graças a Deus, muito bom, né? Porque ele já escreve muito bem o nome, quanto às matérias que a professora dá. As senhoras, como trabalhadora, e a professora dele, né, são muito bem amorosas com os alunos, recomendam aos outros pais, tanto na propina, não tem muito o que se queixar. No Colégio Anuarite, as propinas sofreram um acréscimo na ordem dos 1.800 kwanzas. As propinas aqui subiram, até certo ponto, o equivalente ao previsto pelo decreto presidencial, no caso. Só para termos uma ideia, os nossos alunos da 10ª classe à 11ª classe tinham a propina avaliada entre 17.000 kwanzas. E para este ano letivo, nós estamos a fazer a cobrança de 18.800 kwanzas, no caso. E para a 12ª e 13ª classe, nós estamos com um valor de 19.900. O aumento das propinas verificado nas instituições por nós reportadas não inibiu os pais e encarregados de educação a apostarem nas instituições de ensino. Porque, pelo valor de mercado que nós apresentamos, alguns encarregados ficaram, surpreendidos, exatamente. Eles próprios disseram que o valor, por acaso, está tendo em conta os outros institutos que lecionam o mesmo curso, os preços estavam relativamente acima do nosso. Mas os nossos encarregados e alunos também, porque temos alunos que pagam as suas próprias propinas, responderam positivamente quanto a essa questão. E os que tinham dúvidas foram esclarecidos o porquê da subida de preço, né, tendo em conta a situação socioeconômica do país. Apesar de estar a 13.000 e qualquer coisa, mas já dá, porque em outros institutos e em outras escolas está a mais caro. Contactada por nós, mas sem gravar entrevista, a ANEP, que propôs o aumento de 10% a 20% das propinas, lembrou que as alterações só podem ser efetuadas depois da aprovação e divulgação em decreto conjunto dos Ministérios das Finanças, Educação e do Ensino Superior. Outros assuntos em destaque na edição de quarta-feira do Girassol Jornal: vandalização do hospital e agressão a médicos em serviço. No caso que aconteceu no Zango 2, é o mais recente em Luanda. E ainda combate à tuberculose, metas da erradicação da doença no plano estratégico nacional. Distribuição hídrica e resiliência climática, projeto Reclima lançado com investimento de cerca de 450 milhões de dólares. Ações voltadas ao desenvolvimento em Cabinda. O governo provincial junta parceiros para falar sobre as metas e prazos. Perspectivas na indústria nacional com novos investimentos à vista, avaliados em 300 mil milhões de kwanzas. Novos desenvolvimentos sobre a situação em Portugal e a realidade noutros pontos do mundo.
Outra vez, boa noite. Avançamos com mais um caso de vandalização do hospital, seguido de agressões ao corpo médico em serviço. Desta vez aconteceu no Zango 2, Hospital Municipal, vulgo Casa Amarela. E foi um ato cometido mais uma vez por familiares de um paciente que chegou ao hospital em estado terminal e que acabou por falecer. Os atos de vandalização e agressão aos profissionais aconteceram segunda-feira por volta das 18 horas. Em causa, o falecimento de um paciente de 21 anos que deu entrada ao hospital em decorrência de um acidente de viação. Segundo o diretor-geral em exercício, Sebastião Senga, o paciente chegou ao hospital em estado grave e com múltiplas fraturas. O paciente estava com múltiplos ferimentos, com uma fratura exposta no fêmur esquerdo, provável fratura da bacia pélvica e, portanto, em estado grave. O paciente não resistiu aos graves ferimentos que tinha e foi ao óbito. Quando os familiares perceberam, invadiram a enfermaria, agrediram o corpo clínico. Duas das nossas enfermeiras desmaiaram. Lamentamos os danos materiais, portanto, foi partida uma janela e uma porta principal do corredor. As duas profissionais que estiveram em observação seguem em acompanhamento psicológico domiciliar, segundo o diretor municipal da saúde em Viana, Matondo Alexandre. As duas técnicas de enfermeiras que na altura do acontecido estavam num estado de coma, já estão recuperados, estão numa fase de, portanto, recuperação também psicológica para retomarem as suas atividades. A médica que também esteve durante esta ocorrência também está recuperada. Matondo Alexandre avança por outra as medidas de segurança a serem impostas no hospital nos próximos dias. Os cidadãos que assim tão mal se portaram estão em conta com a justiça. Naturalmente o processo vai prosseguir. Auguramos que tenha um desfecho que seja pedagógico e que possa contribuir para a mudança deste tipo de comportamento. Ao nosso nível, nós, com a administração municipal de Viana, pretendemos continuar com a melhoria das medidas de segurança. Portanto, teremos que adaptar para o Hospital do Zango as mesmas medidas adaptadas no Hospital do Capalanca, onde também situações de género já ocorreram no passado. Tivemos que colocar gradeamentos por tudo que é canto. Isso vamos fazer também no Hospital do Zango. O comportamento é reprovado pela sociedade, que exige mais respeito ao profissional da saúde. Está muito mal, muito preocupante mesmo. Tinha que ter mais controle de parte dos doutores e também a polícia. Não é bom comportamento. Independentemente das coisas terem acontecido como tem acontecido, né? Não se justifica, temos que ter mais calma e olhar os problemas como algo que a gente pode ultrapassar. Temos que respeitar a posição dos médicos, eles lidam com o público e sabendo trabalhar com o público não é fácil. Esse é um episódio que acontece 26 dias depois da vandalização e agressão à classe médica no Hospital do Prenda. E é um caso que se repete em muito pouco tempo. O mais recente, como ouvimos na reportagem, aconteceu no Hospital do Prenda e obrigou o Ministério da Saúde a tomar medidas na senda da tolerância zero. O assunto é cá entre nós motivo de análise. Recebemos hoje o sociólogo Rafael Aguiar. Está connosco, doutor. Muito boa noite, bem-vindo. Estamos a olhar para mais um caso. O fenómeno começa a ser recorrente. Muito obrigado pelo convite que a TV Girassol nos endereça. De facto, esse fenómeno começa a ser repetitivo na medida em que está a ocorrer em vários hospitais, quer em Luanda, quer em Benguela, quer em outras partes de Angola. E, regra geral, está a ocorrer em hospitais públicos
E, portanto, essa violência por parte dos familiares dos pacientes é associada, na perspectiva deles, a atitudes de negligência, desleixo, incompetência e maus tratos aos pacientes e por parte do pessoal profissional da saúde. Entendem que grande parte dos pacientes chegam às unidades hospitalares em situação terminal e, portanto, os hospitais têm uma demanda muito grande face ao número de médicos, enfermeiros, de condições médicas e medicamentosas. Pois. Portanto, há esses dois lados da moeda. O que, em primeira instância, nós devemos dizer é que nada deve, efetivamente, desculpar atitudes de negligência que concorram para a perca da vida humana, sim, mas, ao mesmo tempo, nada pode justificar violência contra profissionais da saúde. Portanto, mas deveríamos, efetivamente, ir para as causas para depois vermos que soluções podem ser adotadas para situações do género. Do nosso ponto de vista, isso decorre de forma geral da degradação da cultura de valores morais, éticos e mesmo portanto, da ética e da deontologia profissional. Por outro lado, decorre também, portanto, da descrença, da desconfiança por parte dos pacientes e dos familiares em relação às instituições hospitalares, sobretudo as públicas, e então, portanto, essas atitudes que fazem com que se interprete a morte dos parentes como resultado exclusivo da ação dos médicos, do pessoal, portanto, do pessoal portanto, profissional da saúde, faz com que a solução que se encontra face à ideia da impunidade, da injustiça, de não se, portanto, olhar para esses casos e levar para a justiça e apurar as suas causas e responsabilizar os eventuais prevaricadores, está a levar com que os familiares pensem que a melhor maneira de lidarem com a situação é fazerem justiça por mãos próprias. Sim, e enveredarem por uma cultura de violência. Não temos aqui um caso que acontece depois de o mais recente, e que, na sequência, mereceu medidas de punição. O Ministério, no quadro da tolerância zero, teve que tomar medidas em relação ao caso mais recente, que era exatamente no Prende, e acontece este. Justifica-se? Tal como eu disse, não se justifica. Portanto, nós não podemos adotar a violência nem física, nem verbal, nem simbólica para resolver atitudes que eventualmente sejam, portanto, desviantes ou que eventualmente tenham nos prejudicado, porque há instituição de justiça que nós devemos recorrer. Agora, o mais importante nisso tudo é nós, efetivamente, radiografarmos as reais causas desta situação e apresentarmos... Quais seriam, no caso? Tal como eu disse, portanto, da parte do pessoal médico, enfermeiros, os pacientes queixam-se de que há negligência, há desleixo e até, em certa medida, a incompetência e a falta, portanto, de amor ao próximo na prestação de serviços e de cuidados médicos e medicamentosos. Não é a explicação da classe médica. A classe médica entende que os familiares, regra geral, levam os seus parentes aos hospitais em fase terminal, consideram que, portanto, a demanda do ponto de vista do número de pacientes versus o número de pessoal médico e enfermeiro há uma discrepância muito grande. Isso faz com que haja demora no atendimento. Portanto, não é que portanto, tenham vontade de não atender ou de demorarem no atendimento aos pacientes. Também o pessoal médico queixa-se da falta de motivação decorrente de poucas condições, portanto, salariais, sociais e laborais. Portanto, esse é o lado quer de um, quer do outro, mas ao nível do Estado nós precisamos ver que há
causas estruturais e há causas funcionais. Se, por um lado, a ausência os poucos hospitais apetrechados com condições de atender as pessoas são poucas, elas existem ao nível das províncias, dos municípios, são poucos ao nível dos bairros. Se, de um lado, efetivamente, as condições salariais, sociais e laborais não são as mais desejadas, mas, ainda assim, o pessoal, os profissionais de saúde, devem prestar serviços médicos e medicamentosos com amor ao próximo. Como é que olha para as medidas, com gratidão? As medidas de controle já desencadeadas, esse controle que o Executivo agora, com maior rigor, implementa. Como é que olha para essas medidas? Não acha suficientes? Não, não são suficientes. Do ponto de vista da solução, nós temos que rever os currículos da formação do pessoal, portanto, dos profissionais médicos. Temos que ver a formação intensiva do ponto de vista moral, ético e da deontologia profissional desse pessoal. Temos que ver a formação do ponto de vista moral, ético, portanto, da sociedade em si. Nós temos que incutir a cultura da responsabilização civil e criminal, quer do pessoal médico que tenha tido eventualmente desleixo e que resultou na perca da vida humana, quer por parte de parentes de pacientes que enveredam pela violência. Nós temos que associar ao sistema de saúde, portanto, outros profissionais que podem trazer, portanto, mais qualidade, nomeadamente psicólogos, sociólogos, assistentes sociais. E temos que treinar o pessoal da segurança que fica nos hospitais para eles terem sensibilidade e capacidade de lidarem com pacientes e com os familiares dos pacientes. Eu penso que temos que melhorar significativamente as condições laborais, sociais e profissionais do pessoal da saúde e temos que ter um segundo programa PIN, portanto, que dedique à construção de hospitais de referência com condições desejadas nas comunas e nos bairros. Penso que chegamos e espalhamos nos municípios, mas a densidade demográfica é grande e o número de médicos face ao número de pacientes, portanto, é preocupante. Então, temos que tomar medidas estruturais e funcionais. Do ponto de vista das medidas... Nós precisamos salvaguardar a questão da confiança nas instituições. Portanto, exatamente. Precisam ir às instituições e confiar no serviço. Exatamente, mas esse aspecto precisa ter uma ação coordenada das duas partes. Por um lado, o Estado e as instituições, os gestores dos hospitais, etc., têm que trabalhar para conquistar a confiança dos pacientes, a confiança dos familiares dos pacientes, mas, por outro lado, também é preciso que os parentes, os pacientes, portanto, busquem a justiça, busquem, portanto, o diálogo, e procurem efetivamente confiar nas instituições, e esse diálogo bilateral entre as partes pode propiciar o reforço da confiança nas instituições do Estado, em particular nas instituições de saúde, e isso pode diminuir significativamente, portanto, essas situações de violência. São atos que resultam em danos? Obviamente, porque veja, a vida é um bem irrenovável, único, insubstituível. Nada, mas absolutamente nada pode concorrer. Depois da guerra que tivemos, que dizimou muita gente, e finalmente conquistamos a paz, estamos a tentar caminhar para o desenvolvimento, nada, mas absolutamente nada pode justificar que se perca a vida humana. E em África, portanto, o indivíduo só deve morrer depois dos 90 anos. É anormal morrer antes dos 70 anos, antes dos 80, mas é assim, essa é a cultura comportamental, essa é a cultura organizacional em África. E nós temos que acreditar que é possível nós retornarmos a essa cultura, obviamente olhando para os aspectos estruturais e funcionais que nós acabamos de nos referir. Há também a questão de tolerância, não é? As pessoas hoje mostram-se pouco tolerantes. Pois, há uma predominância da cultura do egoísmo, do individualismo, da violência na resolução
de problemas e face aos conflitos. É preciso permanentemente nós dizermos que é normal haver conflitos. O conflito é a discrepância de interesses, portanto, é a desavença, é o desacordo. Mas os conflitos não são necessariamente solúveis, portanto, através da violência. A violência é o emprego de expressões verbais que causam danos morais, éticos e físicos, é o emprego de meios físicos que causam danos morais, éticos e físicos e psicológicos e que depois reproduzem-se. É preciso pararmos imediatamente, portanto, com essa atitude. É preciso também nós providenciarmos cuidados de natureza, portanto, psicológica, isto é, recorrendo aos psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, às pessoas vítimas e associadas a essas situações, para que não haja reprodução da cultura de violência. Portanto, eu penso que se nós termos em conta as medidas estruturais do que nos referimos e as medidas funcionais e haver um diálogo permanente, e aqui as administrações municipais, as comissões de moradores, as organizações da sociedade civil devem intervir no sentido de ajudarem na sensibilização, na formação, na educação moral, ética, deontológica dos profissionais da saúde e, portanto, dos moradores. Doutor Aguiar, vamos agradecê-lo por estes momentos esclarecedores. Uma reação a estes ataques a instituições é mais um caso, não é? O fenómeno Esperamos que seja o último. Exatamente. Muito obrigado por estes momentos e contamos tê-lo numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Estamos juntos. Sim, obrigado. senhor. Okay. Sim, senhor. Pronto, e avançamos. Na sequência, falamos da tuberculose, que continua em destaque no quadro das principais doenças no país. O problema está no centro das prioridades do Executivo, que tem como meta erradicar a doença até 2035. O assunto foi analisado hoje na abertura do encontro de consenso e validação do Plano Estratégico Nacional de Tuberculose 2023-2027. O Executivo angolano coloca as pessoas no centro das prioridades no que diz respeito ao combate à tuberculose até 2035. O país quer também diagnosticar 90% de doentes com tuberculose e tratá-los com medicamentos de qualidade. O nosso compromisso está estreitamente em linha com o objetivo de garantir um financiamento sustentável para suportar o Plano Estratégico Nacional 2023-2027, visando a introdução de meios de diagnóstico modernos e eficazes para detectar 90% das pessoas com tuberculose e o tratamento de 90% dessas pessoas com medicamentos de qualidade. Em 2022, testemunhamos 1,3 milhões de vidas perdidas devido à tuberculose, incluindo 167 mil pessoas com coinfecção com o HIV-Sida. O ano 2022, cerca de 10,6 milhões de pessoas foram diagnosticadas com tuberculose em todo o mundo. Em termos agregados, a tuberculose é a terceira causa de morte em Angola, só ficando atrás da malária e da sinistralidade rodoviária. Em 2022, a Direção Nacional de Saúde Pública nos foram notificados 67.548 casos de tuberculose e, portanto, com uma incidência de 196 casos por cada 100 mil habitantes. Bem, as províncias com maior número de casos são as que mais preocupam, não é? Estamos a falar da província do Namibe, a província de Benguela, bem como a província de Luanda. Atualmente, o Serviço Penitenciário tem uma população carcerária de mais de 23 mil reclusos e, neste momento, as nossas estatísticas apontam para menos de 500 casos de reclusos com tuberculose em todo o país. Temos casos, sim, e a nossa preocupação, e alinhado àquilo que são as políticas do Ministério da Saúde, é diminuir significativamente a taxa da tuberculose
no sistema penitenciário em Angola. A alimentação de um doente de tuberculose é regrada e nela não podem faltar os carboidratos, leguminosas e as frutas. Quanto aos líquidos, o consumo de leite é crucial. Todavia, na ausência deste, o sumo de múcua pode ser uma boa opção, como explica esta nutricionista. Se não tiver muito leite e que por acaso até no mercado está um pouquinho difícil economicamente, então vamos buscar a nossa múcua, que também contém cálcio, tal como o leite contém, e até se calhar inclusive com melhor teor do que o do leite. Estamos comprometidos em garantir que os serviços de luta contra a tuberculose estejam cada vez mais integrados nos cuidados de saúde primários, reforçando a participação das nossas comunidades, tirando partido do seu conhecimento local para adotar esforços de resposta no sentido de obter o máximo impacto. Prova disso é o processo de expansão da rede de serviços de tuberculose, tendo passado de 289 em 2018 para 355 em 2022. Importa realçar que todas as províncias do país estão dotadas de capacidade para diagnosticar a tuberculose fármaco resistente. O encontro, que analisou e aprovou o Plano Estratégico Nacional de Tuberculose 2023-2027, decorreu sob o lema Sim, podemos acabar com a tuberculose. O Ministério da Energia e Águas lançou o projeto denominado Reclima, baseado na distribuição hídrica e segurança climática. O ato formal aconteceu na província da Huila. Estamos a falar de um investimento de cerca de 450 milhões de dólares. O projeto tem o financiamento do Banco Mundial e vai beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas em 8 províncias do país. 450 milhões de dólares estão disponíveis para serem utilizados no projeto Reclima do Ministério da Energia e Águas, lançado esta quarta-feira no Lubango. O projeto, que será implementado em 8 províncias do país e que vai beneficiar 1 milhão de pessoas, conta com o financiamento do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento e visa garantir a segurança hídrica e a resiliência às ameaças climáticas. Pelo Banco Mundial estamos a falar de 300 milhões de dólares americanos e a Agência Francesa para o Desenvolvimento estamos a falar de 150 milhões de dólares americanos. No total, temos, portanto, um orçamento de 450 milhões de dólares americanos. O Reclima, portanto, como sabemos, existem eventos cíclicos da seca e a região sul é das mais assoladas. Estamos neste momento na província da Huila e o que se quer é que se crie, digamos assim, uma reserva hídrica, uma reserva de água para, em casos de futuros eventos da seca, haver, digamos assim, capacidade para abastecer as populações, o gado e para a atividade agrícola fundamentalmente. Mas isto também tem um pouco a ver com aquilo que são as alterações climáticas. Daí a abreviatura do projeto Reclima, portanto, segurança hídrica e resiliência climática como tal. Reforçar o compromisso do Banco Mundial como um parceiro estratégico para o governo de Angola na implementação desse importante projeto. Hoje estamos, como já falei, a comemorar o lançamento do projeto, mas é agora que o trabalho vai começar. E desde essa perspectiva, o Banco Mundial, como parceiro chave de desenvolvimento para o país, vai continuar a trabalhar muito próximos com vocês para ver os resultados dos projetos e os benefícios que esse projeto vai ter nas populações mais vulneráveis que estão a precisar do acesso às águas. O projeto Reclima é uma oportunidade de estender o apoio à melhoria do setor da água em 8 províncias para prestar um apoio às populações, em particular as mais assoladas pela seca, e a melhorar, em geral, a gestão dos recursos hídricos no sul do país. Na província da Huila, para além de várias ações para o melhoramento do abastecimento de água à população local, o projeto contempla a reabilitação da barragem do Sendi. A barragem do Sendi, há anos atrás, acabou por romper
e ela está danificada, não tendo assim a capacidade para armazenar a água toda que fazia há alguns anos. Com a recuperação desta barragem no âmbito do Reclima, vamos ter melhor garantia de reserva de água para apoio às populações do município do Kipungo e também ajudar na zona fronteiriça com o município da Cacula e poder então aquela zona poder voltar a ter níveis de produção agrícola em condições e ter segurança hídrica para as populações do corredor Kipungo, Cacula, nesta altura. Regresso, saudações renovadas. O Executivo promete continuar a apostar forte na melhoria da qualidade dos serviços de saúde no país, apesar de se tratar de um dos setores que mais ganhos registrou nos últimos anos. O compromisso é com uma assistência cada vez melhor à população e com uma necessidade de colocar o país entre as melhores em termos de prestação de serviços de saúde. O acesso aos cuidados primários de saúde é das necessidades básicas de uma sociedade. E para dar resposta a esta necessidade, o país viu crescer nos últimos anos grandes investimentos nas infraestruturas dos 3 níveis do Serviço Nacional de Saúde. Foram construídas, ampliadas, reabilitadas e apetrechadas com novos equipamentos 163 novas unidades sanitárias, 155 das quais para o primeiro nível de atenção. O Serviço Nacional de Saúde conta hoje com 13 hospitais centrais e de especialidade, 6 institutos, 23 hospitais gerais e provinciais, 172 hospitais municipais, 800 centros de saúde e 2.311 postos de saúde, prefazendo um total de 3.325 unidades. Em 2017, apenas 3 províncias dispunham de serviços especializados de hemodiálise, enquanto em 2022 esse número passou para 10 províncias, com uma capacidade de atendimento de mais de 3.000 utentes por semana. Aliado ao investimento nas infraestruturas, a aposta é também na municipalização dos serviços de saúde e na formação do pessoal, de formas a que os utentes tenham um serviço de qualidade. Só na última legislatura ingressaram para o Serviço Público de Saúde 41.093 novos profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, técnicos de apoio hospitalar e técnicos do regime geral. Praticamente todos os médicos formados no país e no exterior foram enquadrados e cerca de 80% dos funcionários foram colocados nos municípios e promovidos 53.461 funcionários do setor da saúde. Estamos empenhados em reforçar a aposta na municipalização dos cuidados de saúde primários, cujos resultados revelam ter sido encorajadores. Recordo que o Presidente da República inaugurou na província do Bengo um hospital de 3º nível e estão previstas ainda a construção dos hospitais gerais da Catumbela, do Bailundo, do Dundo, de Malange, o novo Hospital Militar Principal e concluído o Hospital Geral de Mbanza, Congo. Novas metas para o setor da indústria têxtil nacional. O Executivo promete trabalhar para equilibrar os valores de custo e produção. Está prevista a aplicação nos próximos tempos no setor de um investimento avaliado em 300 mil milhões de kwanzas. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica trabalhou hoje na Zona Económica Especial e avaliou a situação da fábrica de tecidos Testang 2, que produz por ano cerca de 10 milhões de metros. Localizada no município do Kazenga, a fábrica de tecidos Testang 2 tem uma capacidade de produção de até 10 milhões de metros de tecido por ano, mas explora apenas 10% da capacidade disponível. Os dados foram revelados durante o encontro de trabalho que o Ministro de Estado para a Coordenação Económica manteve com a Associação da Indústria Têxtil e de Confecções de Angola. Este exercício de pormos a unidade a funcionar começa a gerar os seus frutos, apesar de estarmos com uma capacidade de produção ainda não totalmente explorada. Portanto, hoje
a Testang está com cerca de apenas 10% da capacidade instalada. Portanto, é um potencial imenso e que da interação à vida com a direção, mas também com a associação, acreditamos termos condições de reunirmos forças para pormos esta unidade, e temos mais duas no país, tanto a SATEC e também a África Têxtil, tanto em Benguela, a funcionar no limite da sua capacidade. Depois de lhe ser apresentado as principais preocupações que afetam a indústria têxtil e de confecções do país, José de Lima Massano anunciou um apoio financeiro de mais de 300 mil milhões de kwanzas para o setor produtivo. Do ponto de vista do apoio institucional, foi realçada a componente financeira, e a boa notícia que foi possível também aqui partilhar, quer com a Testang e com os associados da ITEC, é que no âmbito da elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2024, consideramos também a emissão de garantias soberanas no montante de 330 mil milhões de kwanzas. E este é um dos setores que vai também tirar benefício tanto dessa facilidade. Nós vamos usar não apenas para potenciar no sentido de mais produção e atingirmos então o limite da capacidade, mas também cuidarmos da integração, seja aqui no caso concreto da produção de algodão. O coordenador da economia angolana afirmou ainda que tudo se está a fazer para tornar Angola autossuficiente na produção de algodão até 2027. Tanto o algodão ainda é essencialmente importado, mas o nosso compromisso é de até 2027 sermos autossuficientes na produção do algodão. No âmbito da valorização do feito em Angola, a Testang 2 passa também a produzir os fardamentos da Polícia Nacional e das Forças Armadas Angolanas cá no país. Trouxemos para este encontro representantes séniores, vieram os secretários de Estado da Defesa, do Interior, em linha também com a decisão que as nossas autoridades já tomaram, tanto que a partir de 2024, se há produção nacional, temos que adquiri-la. E é o que vai acontecer também com a aquisição de fardas para a polícia, para as Forças Armadas, que passaremos a vestir feito em Angola. O encontro teve como objetivo abordar os desafios que o setor enfrenta e propor soluções viáveis que se traduzam numa resposta rápida deste segmento econômico para o aumento exponencial e qualitativo da produção nacional de produtos têxteis. E para o Conselho de Administração da Testang 2, o grande desafio é acabar com a importação da matéria-prima. Um plano que, segundo o que apuramos, já existe na empresa. Desde agosto deste ano, a Testang exporta para Portugal aproximadamente 43,3 toneladas de fios de algodão. Angola gasta cerca de 40 milhões de dólares por mês na importação de vestuário, grande parte sendo roupa do fardo. Segundo o ministro de Estado para a Coordenação Econômica, a garantia é que o Executivo vai prestar o devido apoio para equilibrar o valor de custo e de produção na indústria têxtil nacional. Nós vamos continuar a prestar o apoio que se revelar necessário. Temos alguns custos de contexto, mas também temos condições hoje para a produção acima daquilo que é a média que temos na própria região subcontinental. Temos que continuar a proteger e esta é uma mensagem clara que queremos transmitir. Portanto, o país continua a importar cerca de 40 milhões de dólares mês só de vestuário. Portanto, é uma fatura que é insustentável e parte desse vestuário nós estamos a falar, por exemplo, de fardos. Portanto, não pode ser tão difícil o país organizar-se para produzir vestuário para atender às necessidades mais básicas que têm os cidadãos. O presidente do Conselho de Administração da Testang 2 disse que existe um plano para acabar com a importação de matéria-prima com plantação de algodão em larga escala. Vamos lançar um plano de plantação de algodão a grande escala para que em 4 anos a indústria textil angolana seja autossuficiente. Durante este processo vamos importar algodão para cobrir as necessidades das fábricas, mas o grande objetivo é estabelecer a autossuficiência do algodão produzido em Angola, plantando 30 mil hectares no país, para que toda a indústria têxtil seja autossuficiente. No total, nós temos uma utilização de no máximo de 4 mil toneladas por ano de algodão, né?
Infelizmente, o algodão ainda não é comercialmente produzido aqui no país, mas já existem projetos para tal, na Baixa do Cassange. Por 2 anos nós já estamos testando esse local para o cultivo do algodão para a indústria têxtil. Ou seja, não basta simplesmente produzir o algodão a nível de cultivo, de plantar. Temos que ter uma indústria que faça o descaroçamento da mesma, tá? Para poder utilizar nas nossas máquinas que são altamente robotizadas, vamos dizer assim, automáticas, né? Enumeramos as possíveis soluções para alavancar o setor dos têxteis, confecções e calçados em Angola até 2027, por formas a gerar acima de 200 mil postos de trabalho e chegarmos a 400 milhões de peças produzidas anualmente. Quem trabalha no setor não esconde a satisfação em contribuir para o desenvolvimento da economia nacional, apesar dos desafios. Procuramos manter aquilo que é o objetivo do nosso trabalho, que é a avaliação do tecido e prestar as contas com os nossos superiores. Os desafios são tantos porque nós já estamos aqui mais de 5 anos a trabalhar, então já temos experiência própria e já conseguimos enfrentar certas situações e estamos a ir para frente. Os desafios que temos no dia a dia, as correrias, os trabalhos, graças a Deus conseguimos dar conta do recado do dia a dia. Em agosto deste ano, o grupo Alcal Angola, proprietário da Testangue 2, anunciou o início da exportação para Portugal de 43,3 toneladas de fio de algodão. E está a chegar o novo aeroporto internacional de Luanda. A inauguração acontece já nesta sexta-feira. E até lá faltam apenas 2 dias. Portanto, nós precisávamos ter uma infraestrutura com essa capacidade e o que é importante fazer é nós começarmos. É a partir deste ponto que nós vamos progressivamente nos afirmando na perspectiva de nos constituirmos efetivamente num hub de mobilidade ao nível da região. Portanto, é uma infraestrutura que tem essa capacidade, tem essa condição e temos todos aqui a grande oportunidade de tirar proveito deste nosso posicionamento. É sempre uma mais-valia, uma grande conquista, principalmente para nós angolanos, porque é mais um projeto concluído e que vai facilitar a vida de muitos cidadãos nacionais. Pois olhamos a seguir para momentos que antecedem a terceira edição da Bienal de Luanda. E este assunto foi motivo de diálogo com jovens no AMBO, que já está no clima de reflexões. E a moderar o diálogo esteve o secretário de Estado da Juventude, que lembrou os mais jovens a importância da promoção da cultura de paz. Garantir que os jovens tenham espaços de debates e promoção da unidade nacional para a construção de uma Angola mais justa para todos. A necessidade de darmos uma atenção particular ao diálogo e ao engajamento dos jovens, à preservação da paz e da unidade nacional, fatores determinantes para o desenvolvimento sustentável do nosso país. No âmbito da Bienal de Luanda, que se realizará de 22 a 24 de novembro do Fórum Pan-Africano para a Promoção da Paz, o AMBO acolheu o segundo colóquio nacional sobre o papel da juventude na harmonização da sociedade. Temas como a influência das redes sociais na harmonização da sociedade, a juventude e o clima mereceram atenção neste dia. Nós, os jovens, temos um poder imenso de influenciar e moldar a sociedade, pois representamos uma geração cheia de energia, criatividade e amor pela mudança. É por isso que é fundamental que assumamos um papel ativo na promoção da harmonia,
da nossa sociedade. Temos que preservar a paz e a reconciliação nacional, fatores preponderantes e importantes para o desenvolvimento de qualquer país. De seguida, como angolanos, devemos estar unidos para que consigamos então este mesmo desenvolvimento. Faz todo sentido que a juventude reflita e deve continuar a refletir sobre a paz, para que, preservando a paz, possa então, cada um com o seu saber, cada um com aquilo que sabe fazer, quer desde o ponto de vista profissional, quer desde o ponto de vista cultural, quer acadêmico e não só, possa desenvolver para o engrandecimento do país e da província do Ambo. Lotino Lica apela à união dos jovens no fortalecimento da cidadania e no respeito pelas instituições públicas. O grande objetivo em torno do qual apelamos que estejamos todos unidos e comprometidos e fortalecer a cidadania responsável dos jovens, contribuir para a construção de uma sociedade harmoniosa, baseada no respeito mútuo, na Constituição e na pátria. O Ministério da Juventude e Desportos está engajado em projetos de orientação econômica e social, voltados para a formação técnica e profissional, o fomento do autoemprego, a educação financeira, de modo que os jovens possam empoderar-se para a consolidação da sua autonomia econômica e financeira. O MPLA homenageou hoje os membros da primeira delegação oficial que chegou a Luanda em 1974. O ato, orientado pela vice-presidente do partido, foi encabeçado pelo Centro de Documentação e Investigação Histórica do MPLA. O Centro de Documentação e Investigação Histórica do MPLA realizou a comemoração do dia 8 de novembro, data da chegada da primeira delegação oficial do MPLA a Luanda em 1974. A 8 de novembro de 1974 e 49 anos depois nós estamos a rememorar este momento, tendo em conta o valor histórico que tem, e nós precisamos de passar esse testemunho para as novas gerações. O MPLA é hoje o que é porque por ele passaram várias gerações, cada um fez a sua parte e nós temos que mostrar aos jovens que esta caminhada que o MPLA fez para nós alcançarmos a independência e alcançarmos a paz custou o sacrifício de muitos filhos e filhas de Angola. E nós devemos continuar todos a trabalhar, abraçarmos agora a caminhada para o desenvolvimento, por forma a fazermos jus à máxima de Agostinho Neto, segundo a qual o mais importante é resolver os problemas do povo. O evento, que contou com a entoação do hino do partido no poder e a abertura coube à vice-presidente do partido MPLA, Luísa Damião. O momento foi de homenagem e reconhecimento dos protagonistas de 1974 pelas suas bravuras, sagacidade e que continuem com o patriotismo. 1974, com o golpe de Estado em Portugal, começamos a vislumbrar a possibilidade, enfim, ao fim de 13 anos de luta, vislumbramos a possibilidade da independência. Precisamente o 25 de abril de 1974 foi o resultado da luta dos povos das colónias portuguesas. Logo foi um ano que para nós teve muita importância, se bem que nós soubéssemos de antemão que ainda tínhamos um percurso muito grande a fazer. Havia ainda muitos entraves, digamos, para alcançar a independência, mas pronto, estávamos animados e motivados para enfrentar esse novo combate. Foram homenageados as figuras como Mbeto Traça, Hélder Vieira Dias Copelipa e outros. 49 anos de lutas e vitórias, 8 de novembro de 1974, 8 de novembro de 2023. Pois e no quadro Dúvidas e Certezas, sugerimos hoje perguntas e respostas sobre o Censo Geral da População previsto para o próximo ano. É um dos desafios que o país tem reservado para 2024 e de grande importância. Um evento que não acontece no país desde 2014.
Em 1983, Angola tentou a primeira realização de um censo populacional. Todavia, não foi possível por causa do contexto político daquela época. Já em 2014, o país realizou o primeiro censo geral e da população. Na altura, ficamos a saber que éramos cerca de 24 milhões de habitantes. Eu pergunto, que importância tem um processo desta natureza? Em termos de demografia, nessa fase, não se pode falhar a atualização cartográfica ou levantamento cartográfico. Esse processo é muito importante para a realização do censo. Então, não pode falhar a atualização cartográfica do nosso território. Repare como o processo é realizado em cada 10 anos. Então, há 10 anos atrás, provavelmente muitas residências que existem hoje não existiam há 10 anos atrás. E algumas que existiam há 10 anos atrás, talvez, já não existem. Então, não pode falhar a atualização cartográfica. É uma operação muito importante. O censo é tão importante que ele permite com que qualquer Estado ou qualquer governo, no nosso caso executivo, tenha a noção das necessidades que essa população tem. Portanto, é a partir desse levantamento que o Executivo vai poder definir ou identificar o problema social, o problema econômico, inclusive o problema político, porque são várias questões que são colocadas que dão resposta a certas necessidades do país. Esta é mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. E como já percebeu, hoje estamos a falar do censo. Sabe que em 2024 o país vai realizar mais uma vez este processo que permite saber quantos somos, onde estamos e o que fazemos. As previsões de 2050 na estratégia Angola Longo Prazo indicam que neste momento somos cerca de 34 milhões de habitantes, um número que pode crescer. Vamos então saber que dúvidas e certezas um processo desta natureza pode trazer para um país como o nosso. Num país como Angola, tenho dúvida que o processo venha a resolver os problemas básicos da população angolana em curtíssimo espaço de tempo. Mas tenho a certeza que será uma operação muito importante e que as suas informações são de extrema importância para a planificação, para a elaboração e execução de políticas públicas, porque isso no final tem como objetivo fundamental a tomada de decisões. E nós precisamos tomar decisões sobre o nosso país baseando nas informações que vamos obter através do recenseamento populacional. O processo não está isento de erro, mas quanto menor for o erro a se cometer no processo, melhor para a qualidade da informação. O censo acontece de 10 em 10 anos. É promovido pelo governo de Angola e executado pelo Instituto Nacional de Estatística, o INE. Esta instituição que está por trás de mim. Este projeto vai também beneficiar setores como o da agricultura. Outro benefício será o aumento da empregabilidade. É que, através do censo, o Executivo vai poder identificar quantos angolanos estão desempregados e, desta forma, criar melhores políticas públicas para o aumento da empregabilidade. O censo vai permitir com que nós possamos identificar quantos desempregados temos, quais são as faixas etárias com menos emprego nesse momento e aqueles que estão empregados, que tipo de emprego têm. Nesse levantamento vamos poder perceber, por exemplo, quantos apostam na agricultura. E nessa agricultura, o que é que eles fazem concretamente, quais são as suas necessidades, e identificando essas necessidades, então teremos a facilidade de criar alternativas e criar prioridades para cada problema. Porque vão poder verificar que, na realidade, o que cada região precisa, o que cada região necessita é água
e não, por exemplo, uma viatura de luxo. O que a região bem necessita são fertilizantes e não, por exemplo, um arroz importado. Portanto, esse levantamento é muito importante. Neste ano de 2023, que está prestes a terminar, o país testemunhou a realização do Censo Piloto, um lançamento daquilo que poderá vir a ser o Censo 2024. Beneficiaram do projeto 7 províncias, nomeadamente Luanda, Bié, Bengo, Lunda Norte, Cunene, Cuando-Cubango e também o Uíge. No próximo ano, serão as 18 províncias a beneficiar do projeto. Na edição de hoje do espaço Dúvidas e Certezas, ouvimos o posicionamento de um demógrafo e também de um economista sobre a importância deste processo. O Instituto Nacional de Estatística garante que estão criadas as condições para o Censo 2024. Agora, que venha o censo. Ficamos por aqui. Na próxima semana, nós voltaremos com certeza para mais uma rubrica Dúvidas e Certezas. Até lá, que venha o censo. E termina aqui a edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Já sabe que é sempre um prazer contar consigo. O jornal volta amanhã à mesma hora. Assim, boa noite, passe bem. Boa noite.